Jesus nasce naquele lugar. E Jesus, o Cordeiro de Deus, tem que nascer como um cordeiro, no lugar onde os cordeiros nasciam, lugar onde os cordeiros comiam. E os anjos comunicaram aos pastores da cidade de Belém: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O nascimento de Jesus traz alegrias para algumas pessoas, mas traz pavor para outras pessoas. O mais esperado dos acontecimentos e o mais odiado dos acontecimentos. Quando Jesus nasce, 3 reações acontecem. Marca aí, 3 reações acontecem. A primeira reação: ódio, rejeição e perturbação. Vamos ler Mateus 2, de 1 a 23. Mateus 2, de 1 a 23. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. E percorreram e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, tome o menino, sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos.
Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E disse: levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquilau estava reinando na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Amém? Então a primeira reação que houve foi de ódio, rejeição e perturbação. Quando o rei Herodes fica sabendo que o rei dos judeus havia morrido, ele fica com muito ódio, ele fica muito perturbado. Ele fica tão perturbado que ele perturba toda Jerusalém, diz a Escritura. Mateus 2:3. Mateus 2:3. Mateus 2:3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Ele ficou muito perturbado. Nós temos que saber que na Bíblia existe 4 tipos de Herodes. Tem Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Então, para que a gente não se confunda, nós estamos falando do Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande era um homem muito louco. Ele era loucão. Casou-se 9 vezes. 9 vezes. Assassinou 45 aristocratas por se sentir ameaçado. Acusou a família da sua mulher Mariana de traição e assassinou todos eles. Olha só que bonitinho ele. Nomeia seu sobrinho Aristóbulo sumo sacerdote aos 17 anos e estrangula ele por se sentir ameaçado. Olha só, ele é muito bonzinho, né? Constrói um grande templo, constrói um grande porto em Cesareia e constrói uma fortaleza chamada Fortaleza de Massada, onde 3.000 judeus se refugiam e depois se matam quando o Império Romano invade lá para dominar eles, eles vão e se matam. Essa fortaleza de Massada, ela é um lugar muito incrível mesmo, que esse Herodes o Grande construiu. Eu estive lá nas ruínas dela, né? É um lugar que você tem que ir subindo, 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 e fica bem no alto, assim. Lá de cima você avista todo o Mar Morto, né? E era um lugar onde se enxergava os inimigos chegando. Então, era um lugar muito protegido. E diz que 3.000 judeus se matam lá naquele lugar. Esse homem era muito louco. Mata a própria sogra. Foi chamado a Roma por causa dos seus crimes. E com medo da mulher tomar o trono, antes de ir se apresentar lá, ele mata a mulher. Augusto Imperador declara: melhor ser um porco do que ser filho do rei Herodes. Olha só o que ele declara: melhor ser um porco do que ser filho do rei Herodes.
E quando ele recebe a notícia que o rei dos judeus tinha nascido, aí que ele endoidou de vez. Endoidou e manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Que ele tinha ouvido os reis magos dizerem, fazia mais ou menos uns 2 anos que eles estavam perseguindo a estrela, então ele resolveu matar as crianças, todas abaixo de 2 anos foram mortas. Ele era um cara muito, muito, muito perturbado. E ele fala assim, se vocês acharem o menino, vocês me avisem, porque eu vou lá adorá-lo também. Adorar nada, ele queria era matar Jesus, porque ele odiou saber que o Rei dos Reis tinha nascido. E hoje em dia, muitas pessoas ainda odeiam Jesus. Muitas pessoas ainda odeiam Jesus, se perturbam quando você fala o nome Jesus. Por que você está falando desse Jesus? E qual o problema de eu falar de Jesus? Não quero ouvir sobre Jesus. Eu já vi gente tendo esse tipo de reação, de ficar tão perturbado de você falar sobre Jesus, que manda você calar a boca. Quantos aqui já tiveram esse tipo de experiência, da pessoa mandar você calar a boca, de estar falando de Jesus? Então, quando Jesus nasceu, essa foi uma reação. E essa reação acontece até nos dias de hoje. Você vê na televisão tudo. Papai Noel, presentes, compra, panetone, uva passa, peru, pernil. Você ouve falar de tudo, menos do nascimento de Jesus. Menos do nascimento de Jesus. As pessoas ficam preocupadas com bolinha, estrelinha, árvore de Natal, presente, tudo. Menos falar sobre o nascimento de Jesus. Para falar a verdade, Jesus nem nasceu nessa época, mas nós comemoramos dia 25 de dezembro, como data do seu nascimento, mas não se sabe ao certo o dia que Jesus nasceu. Não está registrado na Bíblia o dia do seu nascimento. Então, nós temos que orar pelas pessoas que ainda hoje odeiam o nascimento de Jesus, para que Jesus se revele a elas. Temos que orar pelas pessoas que se perturbam com o fato de Jesus existir, para que elas se convertam e entendam que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador do mundo, o nosso Salvador. Aleluia. A segunda reação que as pessoas têm quando nasce Jesus é a indiferença, a religiosidade e o conhecimento teórico. Nós vemos isso em Mateus 2, de 4 a 8. Mateus 2, de 4 a 8. Nós vamos ver toda a indiferença das pessoas. Vamos ler. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido.
enviou-os a Belém e disse: vão e formem-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Aleluia. Então, o rei Herodes convoca quem? Todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Quem são esses? Os religiosos da época, aqueles que estudavam a Bíblia, aqueles que entendiam tudo sobre a Bíblia. E quando o rei Magos falou: nós viemos adorar o rei dos judeus que nasceu. Ele nasceu. Ninguém seguiu os reis magos. Ninguém se moveu. Ninguém foi tirar limpo essa história. Ninguém se preocupou. Uma indiferença. Imagina, que nasceu que nada. Mas está escrito. Engraçado que os reis magos estavam seguindo a estrela. Não estavam seguindo a estrela? Por que a estrela não levou eles direto até Belém? Por que eles pararam em Jerusalém? Por quê? Por quê? Porque quando você vai ter um encontro com Jesus, a palavra de Deus tem que ser revelada a você. A Bíblia tem que ser aberta, tem que ser lida, tem que ser profetizada. E as escrituras foram abertas na frente do rei, e foram lidas as escrituras, e foram comprovadas as profecias, e os reis magos puderam ter contato ali com a palavra de Deus, porque quando nós temos contato com Jesus, a palavra nos é revelada. Eles queriam precisão do tempo. Muitas pessoas querem precisão do tempo. Quando é que vai terminar o fim do mundo? Quando isso vai acontecer? Eu quero saber, quero uma revelação. Eles perseguem Jesus para o matar. Todo religioso persegue Jesus para o matar. Querem acabar com os verdadeiros adoradores. Quer informações precisas. Os religiosos querem informações precisas, são indiferentes, apesar de toda a informação que foi lida. Os reis magos falaram: olha, nós estamos seguindo uma estrela, e ela vai nos conduzir, e eles não seguiram os reis magos, não acreditam em anjo, nem em ressurreição. Eles não acreditavam nem em anjos, nem em ressurreição. Comandavam a religião de Israel, mas não tinham revelação de Deus. Tinham a liderança sacerdotal, mas não tinham a revelação de Deus. Era presidente do Sinédrio, era sumo sacerdote, eram os principais da lei, mas não conheciam Deus. Escribas eram os grupos dos saduceus, conservadores ortodoxos. Gente que estudava muito a Bíblia, estudava, conhecia demais as Escrituras. Conheciam teoricamente, mas não tinham a revelação de Deus. Não acreditaram nos magos. Sabe das coisas, mas não se movem. Não adianta nada você conhecer a Bíblia se você não se move. A Bíblia está falando: ide fazer discípulo, e você fica parado, não abre uma célula, não faz nada. O que adianta você conhecer a Bíblia se você não coloca em prática aquilo que ela te ensina?
Não adianta saber e não se mover. Conhece, mas não adora. Não adianta conhecer a Bíblia se você não é um verdadeiro adorador. Tem uma religião, mas não conhece Jesus. Quantas vezes nós vamos falar sobre Jesus para as pessoas e elas viram para nós e falam assim: não, eu já tenho a minha religião. Não fala nada não, eu já tenho a minha religião. Ter uma religião não significa ter Jesus no coração. Então, ser um religioso, conhecer as Escrituras e ser indiferente não te torna um conhecedor de Jesus. Você tem que conhecer Jesus. E hoje Deus pode dar esse presente a você, de você ter um encontro real com Jesus essa noite. E a terceira reação é a reação dos adoradores. Mateus 2, de 9 a 11. Mateus 2, de 9 a 11. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Esses são os verdadeiros adoradores. Vêm de longe, vêm do Oriente para Jerusalém. Estudam as estrelas, olham para o céu. É gente que olha para o céu, espera as coisas do céu, não fica olhando para as coisas aqui dessa terra. Tiveram a revelação das Escrituras em Jerusalém com o rei Herodes. Todo adorador tem que conhecer a palavra de Deus. Não adianta só conhecer, mas se você é adorador, você tem que conhecer a palavra de Deus. Quando eles viram a estrela, diz que eles se alegraram, ou encheram-se de júbilo. O verdadeiro adorador é uma pessoa alegre. Quando eles viram o menino Jesus, eles adoraram a Jesus, se curvaram perante Jesus e o adoraram. Não adoraram a Maria, não, como muitos aí falam, né? Adoração a Maria. Maria foi uma mulher valorosa, uma agraciada do Senhor, bendita entre as mulheres, bendito o fruto do ventre dela, mas quem deve ser adorado é Jesus. Aleluia. Os adoradores, os reis magos, quando viram o menino Jesus, entregaram os seus tesouros. Entregaram os seus tesouros. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você tem que entregar o seu tempo a Jesus. Você tem que entregar seus tesouros a Jesus. Entregue tudo a Ele.
O ouro representa presente para os reis. Um presente de rei, declarando a realeza de Jesus, que verdadeiramente ele era um rei digno de receber um presente de reis, ouro. Incenso, usado pelos sacerdotes, representa as orações que sobem dos santos. Jesus é o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que leva as nossas orações até Deus, que veio ao mundo para ser sacerdote, sacrifício, e se oferece a si mesmo por amor a nós. Mirra é uma essência, um perfume usado para embalsamar pessoas que morriam. Representa que Jesus é profeta de Deus que veio ao mundo. É uma oferta de Deus que veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Os adoradores, que são os reis magos, eles mudam de caminho. Os verdadeiros adoradores mudam de caminho. Quando você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, não dá para andar do mesmo jeito que você andava. Se você continua andando do mesmo jeito que você anda, sinal que você não se converteu. Quem se converte não anda no mesmo caminho que andava. Se você bebia, agora você não bebe mais, você não é mais cachaceiro. Se você se drogava, você não se droga mais. Se você se prostituía, fornicava, adulterava, você não fornica, não adultera, não se prostitui. Se você tinha costume de ver pornografia, você não vê mais pornografia. Se você tinha costume de roubar, você não rouba mais. Porque o seu caminho agora é outro caminho. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que ele representa para você? Quando você aceita Jesus, a tua vida muda. A tua conduta muda, o teu jeito muda, a tua mente muda, os teus valores mudam e os teus conceitos mudam. Tudo muda na sua vida quando você aceita Jesus, quando você adora a Jesus. O que é Natal para você? Natal é uma árvore de Natal? É um pinheirinho com bolinhas? Quem conhece a história do pinheiro? Quem aqui conhece a história do pinheiro? Algumas pessoas só conhecem a história do pinheiro. Vou contar a história do pinheiro para vocês. É uma história meio triste, mas vamos contar. O pessoal fala... Por que a gente não pode fazer árvore de Natal, pastora? Porque eu vou contar aqui agora a origem da árvore de Natal para vocês. E não é uma história muito bonitinha. Bom, Nimrod é um descendente de Cão. Cão é um dos filhos de Noé. Sem Cão e Jafé. Então, Cão é um dos filhos de Noé. Esse Nimrod constrói a antiga Babilônia e a cidade de Nínive. Ele é fundador dessas cidades.
Ele também era um cara doidão. Ele era tão doidão que ele casou com a própria mãe, que chamava Semíramis. E acho que por ser tão doidão, ele acaba morrendo. E sua mãe passa a governar no seu lugar. E diz a Semíramis que plantou um pinheiro, e esse pinheiro, ele cresce da noite para o dia. E ela falava que todo dia 25 de dezembro, que era o dia do aniversário de Nimrod, apareciam presentes no pé desse pinheiro. As pessoas passam a adorar esse pinheiro, porque era muito comum, nessa época, as pessoas adorarem as árvores e fazerem o sacrifício dos seus filhos nas árvores. E as pessoas começam, então, a sacrificar no pé dos pinheiros. E, geralmente, se sacrificava meninas virgens. E se cortavam a cabeça dessas crianças e se pendurava nesses pinheiros. E as cabeças ficavam vermelhas por causa do sangue que escorriam. Por isso das bolinhas vermelhas nos pinheiros. E com os lacinhos, né, que as pessoas colocam um laço. Por que laço, pastora? Porque as meninas usavam laço, então ficava assim, aquela bola vermelha com lacinho, penduradas, que tinha pendurar de alguma forma. E a forma de se pendurar era com laço. Então, por isso é que a gente não faz árvore de Natal por causa disso. Porque as pessoas sacrificavam os filhos nas árvores, no pé da árvore. E depois colocavam a cabeça dessas crianças, né? Em algumas escolas, as professoras pegam a foto da criança, coloca dentro de uma bolinha transparente e pendura nas árvores, né? Então, a gente logo lembra dos tempos antigos em que se sacrificava mesmo essas crianças. Essa Semíramis acaba virando uma deusa. E as pessoas, então, passam a adorar ela como uma senhora, rainha do céu. E o seu filho, Nimrod, passa a ser encarado o menino Deus. O menino Deus. E a história do Papai Noel, pastora? Bom, a história do Papai Noel... nos tempos dos bárbaros também, se fazia muito frio em alguns lugares, e as pessoas ficavam com frio, então, quando conseguia matar um animal, tipo um urso, pegava a pele do animal, colocava sobre ele, e a parte vermelha ficava tudo do lado de fora, porque estava frio, ele queria se proteger da neve, e eles usavam, então, essas peles, né? A parte da pele por dentro, pegando o corpo, e a parte do sangue por fora. E eles usavam barba, os bárbaros. E quando nevava muito, aquela barba ficava toda branca. Então, daí é que a primeira figura do Papai Noel que se tem notícia são esses bárbaros. E tem um bispo, São Nicolau, que começa a dar presentes para as crianças pobres. Daí surgiu a história do Papai Noel através desse Papa que tinha dó das crianças pobres. Então, e a estrela? Bom, a estrela... A maioria das rainhas do céu usam estrelas na testa, como Iemanjá, como a da Mulher Maravilha, a Diana.
Então, as pessoas fazem pedido para a estrela cadente caindo, vamos fazer um pedido para a estrela. Então, como a estrela fosse um guia, né? E na própria história de Jesus, tem estrela que os reis magos seguiram. Por isso que se usa a estrela no Natal. Mas o que era comemorado no dia 25 de dezembro era o solstício de verão ou de inverno, que acontecem 2 vezes, uma em junho e a outra em dezembro, que é quando entra ou o inverno ou o verão, tá? E aí nós pegamos essas datas para comemorar o aniversário de Jesus, mas esse era uma data pagã, onde se comemorava e se fazia esses tipos de sacrifícios humanos. Mas é muito bom saber que muita gente na face da terra comemora hoje o aniversário de Jesus. Muitos povos, muitas religiões comemoram o aniversário de Jesus e a gente fica muito feliz por isso. Agora eu quero perguntar para você, qual é a tua reação diante do Natal? É a reação de ódio, de indiferença ou de um adorador? Em 1 Pedro 2,9, em 1 Pedro 2,9, cadê o versículo? Diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como adoradores de Deus, somos uma geração eleita, somos sacerdócio real, somos uma nação santa, somos um povo exclusivo de Deus. E fomos chamados para anunciar: Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus está vivo. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então vamos espalhar a luz de Jesus. No Velho Testamento, as pessoas adoravam, faziam seus sacrifícios no tabernáculo. Hoje, Jesus é o nosso tabernáculo. Apocalipse 21, versículo 3. Apocalipse 21, versículo 3. Cadê o versículo? Apocalipse 21, versículo 3. Olha lá. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Deus agora habita no meio do seu povo. Ele está aqui. Ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que reina eternamente. Em Salmo 84, versículo 1, diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Como é agradável o lugar da tua habitação, ou como é agradável os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Ele habita, Ele está aqui.
Vamos adorar ao Salvador, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Jesus nasceu, morreu na cruz, ressuscitou, para que você tivesse vida eterna. E eu quero perguntar hoje, quem aqui que não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus hoje? Levanta a sua mão. Algum visitante? Eu quero pedir para que você que quer adorar Jesus, primeiro vamos ouvir uma música que fala do nascimento de Jesus. Depois nós vamos vir aqui na frente para sermos ministrados. Primeiro, quero que você adore Jesus com essa música. É uma música antiga que cantava na época que eu era criança. Acho que na época que meu pai era criança, cantava também. Acho que quando o pai dele era criança, cantava também. Bem antiga, mas que fala do nascimento de Jesus.